Palafitas Podcast aqui na área. Hoje o texto vai ser um pouco de improviso, porque eu quero ver se eu consigo abordar aqui acho que uns 2 ou 3 assuntos. O primeiro é que eu ganhei esse livro um tempo atrás do José Roberto Toreiro, santista, autor, escritor, pessoa extremamente capacitada e santista, né? Torcedor do Santos. Ele fez aqui o Dicionário Santista. Muito bom esse livro, muito bom mesmo. Faz alguns anos que eu ganhei, pedi autorização para ele para falar sobre o livro, sobre esse dicionário. Então provavelmente aí nos próximos episódios do Palafitas Podcast a gente vai colocar aí alguns trechos do dicionário, né, santista de José Roberto Toreiro, mais conhecido do que Nota de 2 em todos os lugares, especialmente aqui na Baixada Santista. E o que eu achei engraçado quando eu ganhei esse livro aqui, ele colocou logo no início aqui 2 advertências. Ele disse assim: esse dicionário conta a história do Santos Futebol Clube, mas conta de modo canguru, ou seja, dando saltos de um assunto para o outro, de um tempo para o outro. Porém, espera-se que no final, assim como os cangurus, os leitores cheguem ao seu objetivo, que é conhecer um pouco mais sobre um dos maiores times do mundo, que só não se diz o maior porque também é o mais modesto. Cabe ainda outro aviso: como dizer a verdade todo o tempo é uma coisa sem imaginação e pouco divertida, enfiei entre os verbetes um que não passa de deslavada mentira. Encontrá-lo não será tarefa fácil, até porque as coisas do santo muitas vezes parecem mais lenda do que fato, mais fábula do que notícia, mais literatura do que história. Quando eu li essa introdução desse livro aqui, eu fiquei pensando, cara, quando eu encontrar esse autor, José Roberto Toreiro, eu vou perguntar para ele. E nós fizemos um convite para ele estar aqui no Palafitas Podcast quando iniciarmos a série de entrevista, né? Ou ele vem aqui no Palafitas, ou nós vamos até onde José Roberto Toreiro esteja e faremos aí uma maravilhosa entrevista com esse querido santista, né, que tanto nos inspira, porque eu também sou escritor, tenho um livro publicado e estou fazendo também um romance. Será muito divertida essa entrevista. Quando acontecer, está marcado José Roberto para estar aqui no Palafitas Podcast, beleza? Mas eu quero também, como o José Roberto, dar uma pulada de canguru aqui e na página 83, aproveitando o gancho de que amanhã nós temos Santos no Morumbi, Santos e São Bernardo, casa lotada, poderia lotar mais se o São Paulo não ficasse com medo e liberasse aí a capacidade total do Morumbi para que o Santos pudesse desfilar a sua elegância e escrever mais uma página da sua história nos gramados brasileiros e do mundo. Não existe nenhum time que tenha a projeção mundial que o Santos tem. Não existe. Aí a gente fala assim, não, vocês não são modestos. É que é inevitável. As coisas que ocorreram no Santos, repito, o Santos é um time do interior. Ele não é um time de nenhuma capital de algum estado brasileiro. É do litoral de São Paulo, Baixada Santista. Uma cidade que hoje tem 500 mil habitantes. Imagina em 1912, né? Quando foi fundado e foi crescendo, assim, poucas pessoas. E se projetou de uma forma maravilhosa pelo mundo afora. Então, nós temos muitas histórias em todos os lugares. Morumbi não poderia deixar de ser diferente. Então, aqui na página 83, o Toreiro escreveu 84. Preste bem atenção nessa escalação: Rodolfo Rodrigues, Chiquinho, Márcio Rossini, Toninho Carlos e Toninho Oliveira, Gilberto, Dema, Humberto,
Paulo Isidoro, Elino, Serginho e Zé Sérgio e Mário Sérgio, que entrou no decorrer do jogo. Esse foi o time do título paulista em 1984. O adversário foi o Corinthians e o árbitro José de Assis Aragão. O Morumbi teve um público de... Para aqueles que falam que o Santos não tem torcida, sempre teve, mesmo não sendo um time de capital. E aí mais uma curiosidade para você que assiste este vídeo. Todos os campeões de Libertadores do Brasil são times da capital. Vamos lá. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, capital de São Paulo. Grêmio, Inter, capital do Rio Grande do Sul. Cruzeiro, Atlético, lá Minas. E por aí vai. Rio de Janeiro, Flamengo. E por aí vai. Fluminense, capital. Sabe qual é o único time que quebrou essa regra? Adivinha? O único time campeão da Libertadores e do mundo, fora as dezenas, centenas de títulos que o Santos teve pelo mundo afora. O único é o Santos. Então você pode perceber o tamanho da adversidade que o Santos teve que enfrentar no decorrer da sua história para escrever o seu nome de forma grandiosa na história do futebol paulista, brasileiro e mundial. Sem falar que, segundo o Pepe, Silvio Macia, canhão da Vila, ele diz o seguinte, que ele é o principal artilheiro do Santos, etc, tal, tudo porque o Pelé não conta, Pelé é extraterrestre. Então, se o Pelé é extraterrestre e jogou no Santos, então, meu amigo, o Santos é o maior time do universo e vai continuar sendo. Sabe qual foi o público? Em 1984, 101.587 pagantes. Eu vou repetir, 101.587 pagantes. Serginho Chulapa estava marcando o gol que deu o título do Campeonato Paulista. Eu tinha 14 anos e estava começando a trabalhar. Trabalhava na Rua 15, ali nas empresas de café, de corretagem de café. Aquilo ali só dá conselheiro, né, e diretores do Santos Futebol Clube. Ficou uma loucura a Rua 15. Eu me lembro muito bem desse título do Santos. Então, pegando essa deixa, temos amanhã Santos de São Bernardo, Morumbi lotado. Santos até assim, eu não digo com crise de identidade, mas uma necessidade gigante, grande, de dar uma lavada na alma, de, sabe assim, aquele clima bem especial. Estará com, eu creio, mais ou menos 50 mil pessoas lá no Morumbi amanhã, no domingo, e será um espetáculo fora de série no nosso Peixão, com grande raça ali no Morumbi. Poderia ter mais? Poderia, mas quero entrar aqui num outro ponto. Comecei com José Roberto Torelli, estou trazendo para o Morumbi. Agora eu quero trazer um outro ponto, que é essa questão de quantidade de público nos jogos do Santos. Né? A quantidade de público nos jogos do Santos poderia ser maior, o Santos gerar mais renda, gerando mais renda consegue ter uma melhor administração, melhores contratações, investir melhor na base. Olha que ninguém investe tão bem na base como o Santos em uma série de coisas. Nós já poderíamos ter um estádio em São Paulo para uma capacidade acima de 50 mil espectadores. O Santos já poderia ter investido com uma marca forte, que é uma marca muito forte, em um estádio para uma capacidade de mais de 50 mil na capital. Esse é o primeiro ponto. Um estádio para mais de 50 mil na capital, para fazer o revezamento entre Vila Belmiro
e a capital, São Paulo. Esse revezamento seria proveitoso para o Santos, ia ampliar a marca não somente no estado de São Paulo, mas no Brasil e no mundo, com uma grande referência. E aqui na Baixada Santista em Santos, a reforma ampla da Vila Belmiro, aumentando para uma capacidade aí de 35 a 35 mil pessoas aqui em Vila Belmiro, porque assistir jogo na Vila Belmiro não é só assistir o jogo na Vila Belmiro. Você que torce para outro time não entende. É a magia do estádio. É a magia da cidade. Quem desce para Santos se encanta. A cidade cada dia mais estruturada, mais linda, organizada, agradável, clima, as pessoas. Morar e viver em Santos é muito bom. Embora todas as dificuldades que o país tenha, morar em Santos é muito bom. Então nós teríamos aqui uma Vila Belmiro reformada e ampliada para 35 mil espectadores. Nós teríamos em São Paulo um estádio para mais de 50 mil espectadores. E na medida que as coisas vão se ampliando, e aí se teria outras ideias para agregar no desenvolvimento, no crescimento do Santos. Parece-me que isso não é utopia. Concretizando aqui a reforma da Vila, fica realmente aí a sugestão para martelar na cabeça dos dirigentes santistas. Vem cá, martelar mesmo um estádio para mais de 50 mil pessoas em São Paulo. Ok? Então domingo nós teremos aí um grande espetáculo em São Paulo, no Morumbi. Jogo realmente importantíssimo, significativo, né? Com um grande significado para a torcida, para o time, para outros times, para a mídia em geral. Realmente, com certeza, teremos um espetáculo muito bom amanhã em São Paulo. Eu não estarei porque eu ainda estou me recuperando de um acidente que tive de moto. Coloquei placas de pino no tornozelo esquerdo, não posso me aventurar, então não estarei assistindo pela TV, torcendo, né? E será um grande espetáculo. Vem comigo, Palafitas Podcast. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber aí todas as vezes que tivermos um vídeo novo, você receber em full time, né? Deixe seu comentário. Indique para um amigo. Vamos fazer esse canal crescer e multiplicar. Palafitas Podcast. Aqui nós não temos papas na língua. Grande abraço. Até mais.